avançou nesses últimos 6 anos de governo, quase 7 anos de governo, o que não se conseguiu avançar em toda a história desse país. E muitas das políticas, a distribuição de renda. Agora, nós não podemos permitir, companheiro Eduardo Barbosa, aqui representando o INCRA, e os companheiros aqui representando o governo federal, que os trabalhadores fiquem ainda 3, 4 anos debaixo da lona e ainda acontece isso no estado do Ceará. Nós não podemos permitir que os companheiros trabalhadores, hoje, seja inclusive o companheiro Camilo, aqui representando o governador, fique ainda hoje sem receber o crédito que está na conta, sem poder construir uma casa por conta de uma licença ambiental. Nós não podemos entender e compreender o abandono que foi tratado nos governos anteriores ao governo Cid, a questão da reforma agrária do estado do Ceará. Todos os programas. Tem trabalhador que está hoje nos programas de reforma agrária, tanto no federal como no estado, é verdade. Tem problema administrativo? Tem. Tem, de fato, maior distribuição de recursos? Também tem. Mas é preciso que a gente diga, tem muitos companheiros trabalhadores que estão em situação ainda de pobreza, ou por que não dizer, de miséria, que ainda hoje moram na área de reforma agrária. Muitos, até por falta de assistência técnica. Muito por outras questões, inclusive, que eles têm que ser penalizados, porque até também foi orientado, não pelo movimento sindical, não pela FEPRAES, mas por muitas entidades que hoje estão na sociedade civil, que tudo que tinha de recursos para os trabalhadores teria que ser assunto perdido, e hoje muitos deles estão às vezes endividados e outros sem poder pagar as contas, porque essa política às vezes foi organizada e foi incentivada por alguém que às vezes está na sociedade civil e está no órgão do governo. Então, se eu coloco isso para fazer um apelo aqui, meu companheiro Eduardo, que você possa de fato discutir com o nosso representante aqui nessa mesa, com o nosso superintendente do INCRA, com o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, aqui com quem coordena a política de reforma agrária no estado do Ceará, que nós precisamos avançar muito mais, mesmo reconhecendo tudo que foi feito até agora, e principalmente na questão da assistência técnica. Isso é importantíssimo para nós fazer esse tipo de coisa. Nós não podemos e nem devemos tratar esse governo do estado do Ceará como os governos anteriores. E até pregaram, e até tentaram, aqui no estado do Ceará, falar do ponto de vista de que o estado do Ceará era o estado que mais crescia. E é verdade, até cresceu. Agora, nós não podemos confundir crescimento com desenvolvimento, porque o tempo que o estado do Ceará cresceu foi o tempo que menos se desenvolveu e tornou os trabalhadores mais pobres, mais miseráveis, sem ter um pedaço de terra no estado do Ceará. E esse governo é diferente. Ele não é diferente apenas porque criou a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, por conta das políticas que o Camilo já colocou aqui. E outras que o Camilo não colocou, que é importante a gente lembrar aqui. Nós conseguimos nesse governo criar um fundo de lei, e foi fruto nosso do Direito da Terra, onde a gente criou um fundo único e exclusivo para a agricultura familiar, que é o FEDAF. Se nós não estamos sabendo pegar esse dinheiro, nós temos que inclusive tentar ver como é que pega esse dinheiro e não deixar que esse dinheiro caia na mão de muitas cooperativas, e aqui nós temos 2 representantes de cooperativas que estão aqui presentes, né? Que esse dinheiro caia nas cooperativas que não têm compromisso com o desenvolvimento social, com a política da agricultura familiar, que não quer organizar os trabalhadores e que não quer a melhor distribuição de renda. É uma luta nossa, nós temos que de fato fazer com que esse dinheiro seja aplicado por nós e principalmente no desenvolvimento. Então, isso é fundamental. O programa do PUMC, o programa da distribuição de semente, programa hoje que a gente tem, que é um dos maiores programas, que é o da habitação rural, e nós conseguimos até agora fazer com que, além dos 15 mil que vai ser financiado nesse programa com a Caixa Econômica Federal, no programa hoje da habitação rural, o governo do estado já garantiu que todas as casas que for construída com o apoio, com o aval do movimento sindical, o governo do estado do Ceará vai entrar com a cota parte de R$3.000. Então, se isso é importantíssimo, é fundamental, porque sai de 15 mil, era 10, passou para 15, sai de 15, vai para 18 mil, e com 18 mil reais é possível construir uma casa de muita qualidade no interior. Agora, é preciso também que o movimento sindical esteja atento para o processo político do próximo ano. E é preciso mais ainda, que mesmo a relação que tem hoje com o governo do estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e com outros movimentos, o movimento sindical não pode baixar a guarda e não pode ser submisso ao governo do estado e nem ao governo federal. Nós temos que continuar
cada vez mais autônomo, cada vez mais firme, se quiser adquirir mais dinheiro e buscar mais condições, tanto no governo do Estado como no governo federal. Se nós não fizermos isso, nós vamos perder o poder de representação sindical, o poder de qualificação dos trabalhadores. Agora, é preciso também que nós trabalhemos com nossos trabalhadores lá na zona rural para mobilizar que o ano de 2010 ele é definidor das águas, não das águas do Rio São Francisco, mas das águas desse país. Porque aqueles que construíram o atraso, a miséria, a perseguição e a fome desse país estão querendo voltar em 2010. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E não permitir que isso aconteça, quase todos aqui que me antecederam já disseram, é poder dar continuidade ao projeto alternativo, hoje defendido pelo sistema do MSTPR, é poder avançar no melhor distribuição de renda, e não há dois projetos para isso. Só há uma perspectiva, só há um projeto que é eleger o sucessor de Lula, e que nós não temos nenhuma dúvida que o movimento sindical do Estado do Ceará, coordenado pela FEPRAES, não vai ficar em cima do muro e vai estar todos os sindicatos defender que a candidata é Dilma Rousseff, porque nós precisamos continuar usando esse país. Por isso, minha gente, eu gostaria de concluir dizendo que esse congresso, que vai ter como comissão temática, além da gente fazer a análise da conjuntura política, tirar esse encaminhamento, além de fazer um balanço hoje da gestão da federação, de discutir que rumo a gente quer tirar o sindicalismo e no final eleger a direção da FEPRAES, nós precisamos eleger a direção da FEPRAES e vamos eleger, nós precisamos cobrar dessa direção, como eu estou cobrando de vocês do sindicato, para que essa direção ela tenha postura política como teve até hoje e continue tendo daqui para frente, para que a gente possa avançar. E é com essa mensagem, Alberto, nosso coordenador maior da nossa confederação lá em Brasília, Jerônimo como presidente estadual da nossa central, demais parceiros e parceiros que estão na mesa, independente do cargo, do setor que é quem representa. Nós precisamos de fato do apoio de vocês, nós precisamos cada vez mais potencializar e ajuda para que o movimento sindical do Estado do Ceará, coordenado pela FEPRAES, seja muito mais forte e seja muito mais organizado. Nós precisamos também poder estar fazendo esse debate e inclusive se posicionando contrário a todo aquele que hoje defende, que hoje fortalece o sistema diferenciado, que fala a fala da FEPRAES, que defende a FEPRAES em tudo, mas lá por fora está organizando o sistema FEPRAES. Não a eles, sim ao Congresso da FEPRAES, sim à Organização dos Trabalhadores, sim às mulheres, à terceira idade, à juventude e aos seus congressos da FEPRAES. Um abraço, muita boa sorte, muita felicidade e muito obrigado.